Olá, meus alunos, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Geociências, ok? E nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os fatores externos na formação do relevo. Nós já falamos sobre os fatores internos, né? A dinâmica interna do relevo, e agora nós vamos falar sobre os fatores externos ou fatores exógenos da formação do relevo, ok? Então, quando a gente fala de dinâmica externa, a gente está falando aí do conjunto de processos que vão promover a esculturação do relevo, a esculturação da superfície. O que é isso? É que vai esculpir as formas que a gente vê, as formas de relevo que a gente vê, tá certo? Como está dizendo aí, esses processos eles estão associados aí à variabilidade e à complexa interação da atmosfera, né, que é onde fica o ar, a litosfera, que são as rochas que compõem a superfície terrestre, a hidrosfera, que são as águas, e a biosfera, que vão ser os seres vivos, e a tecnosfera, que envolve aí uma espécie muito particular de ser vivo, que somos nós seres humanos, ok? Então, é, toda a interação dessas esferas aqui vai esculpir o relevo. Mas nós vamos estudar então a esculturação do relevo a partir dos seus processos. Eu coloquei aqui numerado mais ou menos a ordem em que esses processos vão acontecer. A gente vai ver eles detalhadamente depois. Mas primeiramente a gente vai ter uma rocha, lógico, né, pré-existente, como a gente já viu. Essa rocha vai sofrer o processo de intemperismo, ok? Depois, ela vai sofrer o que a gente chama de erosão, que vai ser a retirada desses sedimentos daqui. Ela vai sofrer o transporte, que vai ser o transporte dessas partículas, desses sedimentos. E, por fim, a deposição ou a sedimentação, tá certo? Então, eu dividi aqui nesses 4 processos o que a gente normalmente vê no processo de esculturação do relevo. Às vezes a gente ouve falando que é o processo de erosão. Tudo isso daqui a gente junta numa coisa só e chama do processo erosivo. Tá bom? Mas nós vamos destrinchar eles aqui para vocês poderem entender. Primeiramente, falando aí do intemperismo, o intemperismo vai ser o processo, né, ou o conjunto de processos químicos, físicos ou biológicos que vão provocar a desintegração, ou a desagregação, ou a decomposição, como vocês preferirem chamar, das rochas, ok? Então eu tenho uma rocha e essa rocha ela vai se desagregar, formando, vamos dizer assim, outros pedaços de rochas. Essas imagens aqui mostram como que funciona o processo de intemperismo. Existem vários processos, ok? Aqui, nesse caso aqui, é um processo que a gente chama de intemperismo físico, que as rochas estão se decompondo, e aqui é um processo que a gente chama de intemperismo químico. Aqui a gente tem uma rocha maciça, certo? Mas nessa parte aqui, de baixo, a rocha está sofrendo um processo de intemperismo. Ela está se transformando em vários sedimentos. Vamos ver aqui, alguns tipos de sedimentos. A gente tem sedimentos aí de várias granulometrias, de vários tamanhos, né? Então aqui 3 exemplos, cascalho, a areia que a gente conhece, vê muito na praia, e a argila, que vai ser um sedimento bem fininho. Esses sedimentos têm classificações que estão aqui resumidos nessa tabela, tá certo? Mas não vou entrar em detalhes sobre isso daqui não. A gente tem então o processo propriamente dito de erosão. O que vai ser a erosão? Vai ser o desbaste, né? A retirada dos sedimentos, depois que eles desagregaram da rocha mãe ali, eles vão ser retirados do lugar, certo? E, lógico, quando ele está sendo retirado, ele está sendo automaticamente transportado. Então, esses sedimentos eles vão ser retirados por meio aí dos agentes erosivos, né? Como, por exemplo, a água, o gelo ou o vento, eles vão
provocar essa retirada e esse transporte dos sedimentos, ok? Esse sedimento ele vai se movimentar até um local que a gente chama de nível de base, né, que é onde o sedimento vai se acumular. Vamos ver aqui alguns exemplos de processos erosivos. Ó. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que a água está erodindo, está transportando, retirando os sedimentos e automaticamente transportando. Aqui é uma foto de um local onde os sedimentos já foram retirados, né? Os processos que formaram isso daqui às vezes não estão mais atuantes, mas as marcas do processo erosivo ficam aí na paisagem, tá certo? Depois que esse sedimento está sendo transportado, chega uma hora que vai acontecer o que a gente chama de sedimentação ou deposição. Isso daí vai ser o processo de acumulação das partículas dos sedimentos. Os sedimentos vão se acumular em algum local. Uma hora eles vão parar em algum lugar, certo? Então, essa deposição ela vai acontecer quando a força da água ou do vento ali que estiver transportando ficar muito fraca e ela não conseguir mais transportar esse sedimento. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Aqui, por exemplo, a gente vê sedimentos que são transportados pelos ventos, que vão formar, por exemplo, essas dunas frontais que a gente vê nas praias, né? Esses sedimentos aqui, eles vão se acumular aqui quando a força do vento não conseguir mais transportar. Aqui nessa imagem a gente vê também sedimentos sendo acumulados pela água. A água vem transportando e quando a velocidade da água está baixa, ela simplesmente para de transportar os sedimentos e vão se acumular aqui, nesse caso aqui, formando bancos de areia. Tá bom? Nessa imagem aqui, a gente vê um local onde os sedimentos foram depositados em camadas aí ao longo de muitos e muitos anos. Essa imagem aqui é para poder ilustrar que essa sedimentação normalmente ocorre em camadas. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho mais dos principais agentes erosivos, certo? Que vão provocar aí essa erosão, esse transporte, essa sedimentação, certo? Primeiro vamos começar falando da erosão pluvial, que vai ser aquela erosão provocada pela água da chuva, tá certo? Ela pode variar bastante na forma que vai acontecer, porém tem alguns fatores que vão influenciar aí se essa erosão vai ser maior ou menor. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Uma das coisas que pode influenciar vai ser o tipo de uso da terra. Como que o solo está coberto? Está coberto com mata, com pastagem, com café, com algodão? Para cada um desses tipos aqui, ó, a gente tem uma quantidade de solo erodido, ou seja, alguns tipos de uso do solo vão provocar mais erosão da chuva do que outros. Então a gente vê aqui, ó, que a mata, como a gente conhece, né? Por exemplo, a Mata Atlântica, ela é bastante eficiente em reter o solo, em não deixar que o solo seja erodido, certo? Outra coisa que pode acontecer, que pode modificar, é o tipo de solo. Dependendo do tipo de solo, a gente vai ter uma erosão maior ou menor, tá bom? Então aqui, ó, são algumas imagens para a gente poder ver aqui ravinas, aqui é uma vossoroca, que são feições erosivas provocadas pela chuva, certo? Aqui agora, nessas fotos aqui não está chovendo, certo? Mas essas formas aqui foram provocadas pela água da chuva, quando choveu. E temos essa erosão aqui em lençol, que é quando a água não se concentra, né, numa ravina ou num sulco qualquer desses daqui. Ela vai erodindo meio que uniformemente o solo. E outro tipo de erosão que a gente pode ver é a erosão fluvial. A erosão fluvial vai ser a erosão causada pelos rios. Rios que podem ser rios perenes ou rios temporários, tá certo? Essa erosão é parecida com a erosão pluvial lá de fluxo concentrado, mas ela vai ter uma escala e um regime diferenciados. Então aqui, ó,
gente vê aqui a imagem do rio. Esse rio aqui, essas águas aqui estão calmas nesse momento da fotografia, mas às vezes essas águas sobem, às vezes essas águas descem, às vezes esse rio está com a velocidade maior e ele vai erodindo. Aqui a gente consegue ver as marcas aqui, ó, que ele vai deixando da erosão. Nessa imagem aqui, ó, do Grand Canyon, a gente vê que esse rio aqui, ó, teve a capacidade de erodir durante muitos milhares de anos aí, talvez milhões, e ele foi erodindo, ó, ao ponto de conseguir provocar essa paisagem aqui que a gente vê nos dias de hoje. Aqui também umas formas erosivas, né, provocadas pelas águas de rios também, certo? Sobre rochas, tá bom? Outro tipo de erosão que a gente pode verificar é a erosão marinha, que vai ser provocada pelo mar, né? E ela vai acontecer por conta da ação das ondas, por conta da ação das correntes marinhas e também do movimento de sobe e desce ali das marés. A erosão marinha vai ter algumas feições bem características, típicas aí que a gente vai observar, como por exemplo aqui as falésias, né? Essas formas de praias que a gente vê. E aqui a gente vê algumas das marcas aí da erosão marinha, que vai se dar de diferentes formas. Ok? Outro agente que também provoca a erosão, mas que a gente não está muito habituado a ver, porque não é comum aqui no nosso país, é o gelo, certo? As geleiras, né, ou glaciares, elas têm um poder de transportar sedimentos muito grande. Ela pode transportar, às vezes, blocos de rocha muito maiores do que a gente vê sendo transportado pela água, porque o processo é lento, mas ele é muito poderoso. Então, essa ação aí do congelamento e do descongelamento e da movimentação das geleiras vai provocar aí algumas feições erosivas bem típicas, né? Como, por exemplo, as morainas e também vai esculpir, né, o relevo de uma forma bem diferente, né? Vai provocar esses picos aqui pontiagudos e tal, por conta do tipo de intemperismo que ela provoca. Outro agente que a gente vê é o vento. O vento, né, que vai provocar a erosão eólica, ele também vai ser um agente muito comum, né? A frequência, a intensidade que a gente vê as formas, né, erosivas provocadas pelo vento é mais comum em regiões áridas ou semiáridas, né, regiões secas, onde não tem muita água. Então o vento acaba agindo de forma a deixar as paisagens, né, que ele faz mais visíveis, mais identificáveis. Então, aqui nas imagens a gente vê, né, as dunas, né, as famosas dunas, que vão ser formadas pelos ventos, e aqui uma imagem de uma rocha que possivelmente foi desgastada também pela ação do vento, que vai passar aqui com as partículas pequenas de areia e vai erodir a rocha de uma forma bastante particular. Para poder fechar aqui o último agente erosivo, né, nós vamos falar da erosão antrópica. A erosão antrópica, ela não é exatamente, né, um elemento, vamos dizer assim, natural de erosão. Ela é a ação do ser humano sobre a superfície da Terra, né, que também vai provocar esses mesmos eventos de separação da rocha, de transporte, de sedimentação, certo? Então, a gente considera aí que o homem também é um agente de modificação do relevo. Aqui, ó, a gente vê que essa modificação pode ser feita ali no braço, na enxada, né, numa escala menor, ou pode ser feita por grandes máquinas também, provocando a movimentação do relevo, né? Obviamente que essa movimentação do relevo feita pelo homem, ela é uma movimentação planejada, né? Então, ela é um pouquinho diferente
dos outros agentes do relevo, certo? Então, para a gente poder finalizar a aula, eu vou deixar aqui alguns links que vocês podem usar aí, se vocês quiserem se aprofundar um pouco no tema, né? Que tem termos geológicos, tanto dessa aula quanto da aula anterior, e também alguns livros aqui que são muito interessantes para a gente poder conhecer um pouquinho mais desses assuntos, tá bom? Então, por hoje a gente vai ficando por aqui, certo? Depois dessa aula a gente vai ter mais uma aula falando sobre esses agentes e depois sobre classificação de relevo. E aí, daqui a umas 2 semanas eu vou passar a programação detalhadinha para vocês, já, mas daqui a umas 2 semanas a gente vai ter aí um questionário para poder fazer uma avaliação desses conteúdos, tá bom? Por enquanto, vamos só assistir as aulas aí e quem tiver mais curiosidade, vamos tentar se aprofundar um pouquinho aí no tema, tá bom? Então, um abraço a todos, a gente se vê na próxima semana.